Se você está se preparando para a prova teórica do Detran e está buscando um vídeo completo com os 5 temas, dicas e macetes para ajudar você a garantir a sua aprovação, você acabou de encontrar. Fica comigo até o final desse vídeo que aqui você vai encontrar um combo com dicas com macetes dos 5 temas: legislação, direção defensiva, meio ambiente, primeiros socorros e mecânica básica, válido para todo o território nacional para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Então, ó, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, comenta aqui sua cidade e vem comigo pro vídeo. E se você quiser adquirir o e-book completinho ou mesmo assistir o vídeo completo desses temas, vai estar aqui embaixo o link na descrição deste vídeo. O objetivo do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental, à educação para o trânsito e, claro, fiscalizar o seu cumprimento. Então, esse é o objetivo do SNT. Inclusive, pode cair exatamente uma questão falando disso. Qual é o objetivo do SNT? E aí a resposta será: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e, claro, fiscalizar o seu cumprimento. E ele também poderá questionar sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Ele pode perguntar para que serve, né, o Código de Trânsito Brasileiro, ou ele pode perguntar exatamente como está nessa questão aqui. Nossa vida em sociedade é organizado por normas e regras de conduta que definem os nossos direitos e deveres. E aí ele pergunta: o conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é o quê? É o CTB, ou seja, Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro, ele é válido para todo o território nacional. Independente em qual estado, em qual cidade vocês estejam, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, vai ser o mesmo. Continuando ainda sobre o sistema de trânsito, vamos falar um pouquinho dos órgãos que compõem o sistema. Atenção, eu não vou passar todos, aqui é um resumo, é uma revisão do conteúdo dos temas mais cobrados. Então, vou trazer para vocês algumas dicas para as questões mais cobradas na prova. E a primeira é justamente sobre os órgãos normativos e consultivos. Quais que são? Lembrem-se dos 3 Cs, porque CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF são os 3 órgãos normativos e consultivos. Então, lembrem, 3 Cs: CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Ele pode perguntar também qual é a função do DETRAN. O DETRAN, ele vai estar presente sempre na capital. Por exemplo, aqui no Paraná, está em Curitiba, em Santa Catarina, está em Florianópolis, e assim por diante. Só existe um DETRAN por estado. O que tem nas outras cidades, nos outros municípios, são as CIRETRANs, que são as circunscrições regionais de trânsito. Mas, afinal, qual que é a função do DETRAN? O DETRAN irá registrar, vistoriar e emplacar veículos. DETRAN: registrar, vistoriar e emplacar veículos. Falando agora dos requisitos para a primeira habilitação. Quando você vai até a autoescola ou até o CFC, o que significa CFC? Centro de Formação de Condutores, ou como popularmente nós conhecemos, autoescola. E você vai dar entrada no teu processo, você precisa preencher esses 3 pré-requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável, ou seja, maior de 18 anos e, claro, ter condições físicas e psicológicas para poder fazer a primeira habilitação. Segundo, possuir carteira de identidade ou equivalente. O que significa equivalente? Qualquer coisa que seja igual. O que é igual à identidade? A identidade é um documento oficial que contém foto. Então, algo que seja igual, que seja equivalente, é qualquer outro documento oficial que também tenha foto. Exemplo: carteira de trabalho,
passaporte, entre outros. E o último, que é saber ler e escrever. Não existe necessidade de comprovar nenhum grau de escolaridade. O máximo que você vai fazer será escrever aí na declaração, naquela primeira taxa que sai ali quando você dá a entrada no processo, é escrever: declaro que sou alfabetizado ou declaro que sei ler e escrever. Basicamente isso. Agora, na prova, se cair, ele vai perguntar exatamente isso. Quais são os pré-requisitos para que uma pessoa possa fazer a habilitação? Ele vai dar esses 3 números romanos e, claro, que vocês vão marcar os 3, porque os 3 estão corretos. Ser penalmente imputável, maior de 18 anos, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. São os 3 pré-requisitos para que você possa fazer a habilitação. Da renovação da CNH ou da PPD. Lembrando que a PPD, que é a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano, 365 dias, e você irá pegar a CNH definitiva desde que você não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, 5 pontos, gravíssima, 7 pontos, ou mesmo tenha 2 infrações de natureza média. Você só poderá perder 4 pontos da infração média. Cuidem com o seguinte, ele não fala das infrações de natureza leve. Então, significa que sim, você pode ter infrações de natureza leve, mas média só pode ser uma. E, claro, não pode extrapolar aí durante o primeiro ano a marcação de 40 pontos, senão, infelizmente, você vai ter a PPD cassada. Depois que você passou pelo primeiro ano, você pegou a CNH definitiva, aí vai mudar em relação à idade. Por quê? Para quem tiver até 49 anos, ela vai ser renovada a cada 10. Para quem tiver entre 50 e 69 anos, a cada 5. E para quem tiver 70 anos ou mais, a cada 3. Ou a critério médico. É muito importante ter atenção, porque pode ser pela idade ou pode ser a critério médico. Caso a pessoa tenha algum problema de saúde, tome algum tipo de remédio controlado, tenha algum problema de visão, aí essa quantidade de tempo pode ser menor, mesmo nessa pessoa não tendo completado ainda os seus 50 anos, ela pode ter a renovação inferior aos 10 anos. Então, até 49 de 10 em 10, de 50 a 69 de 5 em 5, e após os 70 de 3 em 3. É muito comum cair uma questão de fala lá de uma pessoa que tem 72 anos e que fez a carteira para a categoria B aos 18. Não importa se ele tem só B ou se ele tem todos, não importa se ele fez a carteira com 70 ou se ele fez a carteira com 18 anos, se ele tem mais de 70 anos, a renovação será a cada 3. Atenção, cuidem com esse detalhe aqui, tanto para o dia a dia quanto para a prova teórica. O condutor, ele pode sim dirigir com a CNH ou com a PPD vencida por até 30 dias. Se a tua CNH, a tua PPD venceu hoje, a partir da data de hoje, você poderá sim dirigir com ela vencida por até 30 dias. Não constitui infração. Agora sim, após esse prazo, se você dirigir, você estará cometendo uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e uma multa de 293,47. Então, estar com a habilitação vencida sem dirigir é uma infração de natureza leve. Agora, dirigir com ela vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, 7 pontos e uma multa de 293,47. Mas atenção, cuidem para lembrar que a CNH ou mesmo a PPD vencida não é, em hipótese nenhuma, crime. É apenas uma infração de trânsito. E outra informação importante, quando vencer o teu primeiro ano da PPD, não vai vir automaticamente. Você precisa solicitar, fazer o pagamento da taxa para só então vir a tua CNH definitiva. Documentos de porte obrigatório, tanto para o dia a dia quanto para a prova teórica. Lembrando que todos os documentos eles têm que ser na versão original ou na versão digital, que é a mesma original, porém na versão digital, que será do condutor PPD, permissão para dirigir,
ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou ainda a ACC. Esses são os documentos de porte obrigatório do condutor, na versão original ou digital. O documento do veículo, ele tem que ter 4 letras, tem que ter a letra L de Lu, que é o CRLV. 4 letras, CRLV, que é o Certificado de Registro Licenciamento Veicular. Mesma coisa, versão original ou então na versão digital. Cuidem, porque o CRV, que é o Recibo de Compra e Venda, ele não é de porte obrigatório. Ele é apenas o recibo de compra e venda ou troca de característica. Caso você vá trocar a cor do teu carro, fazer alguma alteração que precise constar no documento, aí vai vir um novo CRV. Senão, vai ser sempre o mesmo CRV. Já o CRLV, o licenciamento, ele é atualizado anualmente. Então, todo começo de ano é necessário pagar para vir o novo CRLV, que é o documento do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento Veículo. Qual a definição de via? Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos ou animais. As vias poderão ser rurais, que são as que estão fora da cidade, que serão 2, rodovias ou estradas. E elas poderão ser urbanas, que são as que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. As velocidades ficarão da seguinte forma: rodovia, quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, uma faixa indo e outra faixa vindo, será 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Quando for pista dupla, ou seja, tem 2 ou mais faixas indo no mesmo sentido, 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E em ambas, para os veículos de grande porte, para os veículos pesados, será de 90 km por hora. Atenção à dica, para quem tem o material aí, para quem já adquiriu, se você ainda não adquiriu o material, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Pergunta que cai muito: qual a velocidade mínima para uma rodovia sem sinalização? Olha a dica. A velocidade mínima será sempre a metade da máxima. Qual é a velocidade máxima aqui? Não é 110? Qual que é a metade de 110? 55 km por hora é a velocidade máxima nas rodovias. E aí poderá cair falando das estradas. O que é uma estrada? Estrada é uma via que não tem pavimentação. Nesse caso, se não tem pavimentação, 60 km por hora. Lembrando que a mínima será a metade da máxima. Então, se a máxima é 60, a mínima nas estradas será de 30 km por hora. Agora, vamos para as urbanas. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. Local, 30 km por hora. A que mais é cobrada é a via arterial. Tanto a máxima, que é 60, quanto a mínima, que é 30. Da trânsito rápido, o mais cobrado é qual a via onde a prioridade é dos veículos. Nesse caso, será trânsito rápido. Trânsito rápido, a prioridade será dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Arterial, 60 a máxima, mínima 30. Trânsito rápido, a máxima é 80, a mínima será 40. Coletora, máxima 40, mínima será 20. Local, máxima 30, mínima será 15. Lembrando que a arterial, ela vem na sequência depois da trânsito rápido, então a trânsito rápido ela não tem travessia de pedestres, não tem semáforo, não tem estacionamento. Completamente inverso da arterial. A arterial já vai ter tudo isso. Vai ter estacionamento, vai ter travessia elevada, vai ter faixa de pedestre, vai ter semáforo. E a coletora, ela vai o quê? Coletar e distribuir o trânsito da via arterial. E a local quase sempre são aquelas vias de final de rua, por exemplo, que é um local, porque são as pessoas que moram naquela região que vão transitar. Fácil de lembrar assim,
A via coletora são aquelas vias que têm bastante comércio. A via arterial, a coletora, são aquelas vias aonde tem um pouco de comércio, mas também tem residências. E a local são aquelas vias que têm apenas e tão somente residências. É uma dica para facilitar. Normas de circulação, regrinhas básicas, tanto para a prova teórica, quanto para as aulas práticas, quanto para o dia a dia. Primeiro, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão. Então, ó, a gente circula pela direita, aí a gente retorna pela via esquerda. Então, indo daqui para lá, nós estamos na direita. Quando eu quero realizar uma ultrapassagem, eu vou utilizar o quê? A contramão. Eu vou invadir a pista contrária, vou realizar a ultrapassagem e depois vou retornar para a pista da direita. Quando a minha pista tiver mais de uma faixa, vamos dizer que eu tenho duas faixas que estão indo no mesmo sentido. A faixa da direita, essa daqui, será sempre para os veículos de menor velocidade. Tanto é que vocês podem identificar, e é muito comum de ter, esta plaquinha aqui, advertindo aos caminhões para eles ficarem na direita. Por quê? Na direita é o local para os veículos de menor velocidade ou de maior porte. Já a pista da esquerda será para quem? Para quem estiver desenvolvendo maior velocidade ou mesmo que estiver realizando uma ultrapassagem. Mas atenção, cuidem, porque se você tem duas pistas e você realizou ultrapassagem, é sempre interessante você voltar para a pista da direita, porque poderão ter outras pessoas que estejam transitando mais rápido que você. E aí vale lembrar do artigo 198, não dar passagem pela esquerda quando for solicitado é uma infração média com 4 pontos. Então, digamos que você está vindo aqui, e aí atrás você tem outro carro e ele está solicitando passagem, mesmo a pista da direita estando livre, você não vir para a direita e tiver um guarda, uma fiscalização por drone, algo assim, você poderá sim ser multado por não dar passagem pela esquerda quando solicitado, mesmo que você esteja dentro do limite de velocidade da via, você tem que deslocar teu carro para a direita. Regras básicas de preferência. Primeiro, quem estiver na rodovia. Então, quem está circulando pela rodovia vai ter a primeira preferência. Então, se você vai entrar, por exemplo, na rodovia, você vai ter que aguardar o melhor momento, ou se tiver uma pista de aceleração, usar ela para poder acessar a rodovia. Mas quem está circulando na rodovia vai ter a preferência. Segundo, quem estiver circulando pela rotatória. Primeiro, você vai seguir a sinalização. Se tiver uma placa, seja uma placa vertical, uma sinalização horizontal, tartaruga, alguma coisa identificando que você vai ter que parar ou que você pode seguir, aí você vai seguir a sinalização. Quando não tiver a sinalização, a regra é clara. Quem estiver circulando na rotatória. Então, primeiro segue a sinalização. Quando não tiver essa sinalização, quem por ela já estiver circulando. E terceiro, quem vier da direita do condutor. Como é que eu vou entender essa regra aqui? Vamos imaginar, vou pegar como exemplo essa questão aqui que é muito cobrada. Então, aqui vocês têm um ônibus e vocês têm um automóvel, certo? Então, vocês vão identificar quem está na direita de quem. Notem que aqui no automóvel não tem ninguém na direita dele. Então, a preferência é dele, a preferência é livre. Agora, em relação ao ônibus, notem que o carro está na direita do ônibus. Se ele está na direita do condutor, significa que a preferência será do automóvel. Então, cruzamento sem sinalização, quem vier pela direita do condutor. Semáforos. Parece simples, mas claro que vale relembrar. Vermelho, você vai parar. Avançar no sinal vermelho ou mesmo na placa de pare é uma infração de natureza gravíssima,
com 7 pontos na habilitação. Lembrando que se você tiver na PPD e tiver uma infração gravíssima, ou uma infração grave, ou 2 infrações de natureza média, você perde a PPD e terá que começar o processo do zero. O amarelo é atenção. O que você vai fazer se o sinal ficou amarelo? Você vai reduzir a marcha, a velocidade e parar. Mas se você já iniciou a travessia e no meio da travessia o sinal ficou amarelo, você vai simplesmente terminar a tua travessia. Não vai gerar multa, não vai gerar infração. Por quê? Toda sinalização de cor amarela é uma sinalização futura, é algo que vai acontecer. Então, se o semáforo está amarelo, significa que ele vai fechar. Se você já começou a travessia, você vai concluir. Por quê? Bloquear o cruzamento, aí sim será uma infração. Agora, concluir ele no amarelo não é infração. A não ser que você nem começou a travessia ainda e o sinal já está amarelo. Aí você começou no amarelo e provavelmente você vai terminar no vermelho. Aí existe o risco da infração. Mas se você começou no verde e durante a travessia ele ficou amarelo, você só conclui. E claro que o verde vai ser segue, né? Pode seguir sem problema nenhum. Mas atenção, se tiver alguém na faixa que ainda não concluiu a travessia, vocês têm que aguardar essa pessoa concluir a travessia para só então você colocar o carro em movimento. Cai com bastante frequência essa questão. O semáforo lá ficou verde para o veículo, mas tem um ciclista, tem um pedestre, tem um idoso atravessando a rua. O que é que você vai fazer? Vai colocar o carro em movimento? Vai buzinar? Vai dizer para a pessoa desistir da travessia? Não. Você vai aguardar quieto e paciente a travessia. Outra pergunta que está caindo muito: qual é o formato das cores do semáforo? Logo, a gente chuta e diz que é retangular. Por quê? Porque a estrutura do semáforo, ela é retangular. Porém, ele quer saber da luz. Qual que é o formato da luz? Ela vai ser circular. Concorda comigo? Seja vermelho, seja amarelo ou seja verde, a luz ela vai ter o formato redondo, circular. Então, preste bem atenção, porque ele vai perguntar da luz. A luz é vermelha. A estrutura toda do semáforo, ela é retangular. Mas a luz, exclusivamente a luz, ela é no formato redondo, ela é no formato circular. Aqui alguns exemplos, então, para facilitar de vocês entenderem. Então, o semáforo em si, ele sempre vai ser na cor vermelha. Não importa se ele é na posição vertical ou se ele é na posição horizontal. Aqui vem uma outra dica importante. Pode ser que caia perguntando de numerações. Então, para quem está aí com o material em mãos, anotem aí a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele pode perguntar em quais posições estão, por exemplo, a cor verde. A cor verde, ela está no 3 e no 6. É muito comum ele perguntar em quais posições está a cor vermelha. O vermelho vai estar no 1 e vai estar no 4. Então, o vermelho no 1 e no 4 e o verde no 3 e no 6. Outra questão que cai com muita frequência: as cores do semáforo do pedestre. Gente, atenção. O semáforo do pedestre, ele não tem a cor amarela. Ele tem verde, vermelho e vermelho intermitente, mas ele não tem a cor amarela. Então, o semáforo de pedestre, ele é composto pelas cores verde, vermelho e vermelho intermitente. Então, verde, vermelho e o vermelho intermitente, mas não tem a cor amarela. Questão de prova: quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Não é bordo direito, não é bordo esquerdo, é apenas e tão somente bordo da pista. Como que vai ser? No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos. Então, é muito comum cair lá.
O ciclista tem preferência ou não tem preferência sobre o ciclista? Sim, ele tem preferência sobre o ciclista. Sempre em fila, essa regra vale tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Sempre transitar em fila e será proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Então, falou na proibição de bicicletas, a resposta vai ter que começar com rodovias, vírgula, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrando ainda que calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado. Está sinalizando que pode, vai transitar. Não tem sinalização, não pode transitar. Por quê? Tudo que tem roda, roda na rua. Quando nós formos passar por um ciclista, duas questões que podem cair. Primeiro, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. E ele pode falar na distância. Como é que a gente mede distância? Através de metros. Então, você deverá manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. 3 dicas valiosíssimas, 3 dicas de ouro. Ciclovia ou ciclofaixa, elas podem estar delimitadas pela cor vermelha. Mesma coisa ambulância, hospitais. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, com 7 pontos, e estacionar na ciclovia, infração grave, 5 pontos. Transitar em ciclovia gravíssima, 7 pontos, estacionar em ciclovia grave, 5 pontos. Muito importante para você que quer garantir a sua aprovação, você copiar as dicas, copiar os macetes, copiar, quando for questões de simulado, a pergunta e a resposta correta. E claro, se você já adquiriu esse material, ir acompanhando, colocando os grifos, colocando ali as dicas. E se você ainda não adquiriu, você quiser adquirir, tá aqui embaixo na primeira descrição, primeiro link que tá aqui. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do CTB ou da legislação complementar apenas. E o condutor, ele comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E as infrações que nós temos hoje são gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos. Então, infração é inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ou da legislação complementar apenas. E o condutor, ele comete uma infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Agora, a diferença de penalidade e medida administrativa. Penalidade poderá ser o quê? Advertência por escrito, multa, que é o valor em reais para pagar, suspensão ou até cassação. Lembrando que suspensão é algo temporário, que pode ser de 30 dias a 18 meses. Então, o condutor ele vai pegar a mesma habilitação após cumprir a suspensão e fazer o curso de reciclagem. Já a cassação, não. Cassação, o condutor perde tudo e vai ter que começar o processo do zero. Medida administrativa para facilitar, começa com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento. Mas, professora, na minha apostila tem uma que fala que não começa com a letra R, que é o transbordo do excesso de carga. Porém, pense comigo o seguinte, o que você precisa fazer para fazer o transbordo de excesso de carga? Fazer a retenção. Você tem que parar e imobilizar o veículo. Então, imobilizar o veículo chama-se retenção. Então, o correto é retenção para o transbordo do excesso de carga. Então, sempre que falar em medida administrativa, lembrem da letra R. Então, fica fácil. M-A-R. Medida administrativa, letra R. E a penalidade vai ser advertência, multa, suspensão e cassação. Penalidade. Bom, as penalidades poderão ser advertência por escrito, desde que a infração seja de natureza leve ou média. A multa vai acontecer quando você tiver uma atitude errada. Por exemplo, furar o sinal vermelho é apenas multa. Por quê? Porque foi uma atitude errada.
algo que você deixou de fazer. A suspensão é algo temporário, você vai cumprir o tempo de suspensão, vai fazer o curso de reciclagem, que é de 30 horas aula, e vai pegar a mesma habilitação. Já a cassação, além de você perder tudo, você vai ter que aguardar 24 meses ou 2 anos, que é a mesma coisa, mas ele poderá falar em 24 meses do efetivo cumprimento da pena, como ele pode falar apenas em 2 anos. As duas vão estar corretas. E, claro, reiniciar novamente o processo do zero, como se você nunca tivesse tido uma habilitação. As medidas administrativas. Então, como eu já falei, sempre vai começar com a letra R. Retenção, remoção e recolhimento. O que muda? Retenção é quando tem algo para arrumar. Exemplo, estou dirigindo sem lenta e corretiva. Vai gerar o quê? Retenção para regularização. A remoção, ela vai acontecer quando você estacionar de maneira irregular. Estacionar atrapalhando a circulação dos demais. Mas atenção, estacionar na contramão, ele não vai gerar remoção. Só vai gerar remoção se você estiver atrapalhando a circulação dos demais. Na contramão, você até está estacionado irregular, você está na direção oposta, porém, você não está atrapalhando a entrada ou a saída de ninguém, por isso que não gera remoção. Lembrando ainda que na remoção vai ficar às custas do proprietário do veículo arcar com a infração, né, com a multa por estacionar em local proibido, além do guincho, estadia, entre outros. E o recolhimento quase sempre está relacionado com a documentação, mas o que vale lembrar é que medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Retenção, remoção e recolhimento. E o transbordo do excesso de carga, que eu já havia comentado com vocês, é necessário gerar a retenção do veículo para aí sim se fazer o transbordo do excesso, seja de carga ou qualquer outro, né, objeto, alguma coisa que esse veículo esteja transportando. Suspensão. Aqui também nós tivemos uma alteração bem significativa, que até então nós tínhamos apenas a suspensão pela pontuação de 20 pontos. Agora nós temos algumas regras que mudaram. Então, a suspensão de 20 pontos só vai acontecer se o condutor tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, que são aquelas infrações de 7 pontos. Por exemplo, furar o sinal vermelho, dirigir alcoolizado. Com 30 pontos, se ele tiver uma infração gravíssima de 7 pontos. Por exemplo, furou uma vez o sinal vermelho, e aí somou lá a pontuação e chegou em 30, então ele vai ser suspenso com 30. Agora, se o condutor não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima, ele só será suspenso se ele atingir, num período de 1 ano, 12 meses, 40 pontos. Lembrando que a pontuação ela não zera no final de cada ano. A infração ela só zera quando aquela infração fizer 1 ano. Crimes de trânsito. Então, estou trazendo para vocês alguns crimes de trânsito, até para a gente entender algumas diferenças. Então, é crime de trânsito dirigir sem possuir a CNH. Então, se você, porventura, estiver dirigindo a tua motocicleta, o teu veículo, sem habilitação, sim, você está cometendo um crime de trânsito. Claro, gerando perigo de dano. Dirigir alcoolizado é um crime de trânsito que gera suspensão direta por 12 meses. Sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placa, com placas falsas ou adulteradas. São alguns exemplos dos crimes de trânsito que são muito cobrados na prova teórica. Sem possuir a CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Atenção! Não é crime. O veículo, aliás, o licenciamento do veículo ou a habilitação estarem vencidas, por mais que já estejam vencidos os 30 dias. Lembrando que sim, o condutor pode dirigir com a habilitação vencida por até 30 dias. Passados esses 30 dias, ele vai sim cometer uma infração, mas não é crime. É apenas infração. Então, não é crime licenciamento ou
habilitação vencidos. É apenas e tão somente multa, não é crime. Agora, algumas infrações de natureza gravíssima com 7 pontos mais cobradas na prova teórica. Não vou colocar todas, juntei as que mais são cobradas para facilitar. Primeiro, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, dirigir alcoolizado, que também gera suspensão da CNH, não dar preferência ao pedestre, ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa contínua, pelo acostamento, gravíssima, 7 pontos, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que também gera suspensão. Nessa daqui, ele tanto pode cair questões com múltiplas alternativas, A, B, C e D, como ele pode dar um quadrinho para vocês, que é esse exemplo aqui, com 3 condutores, e ele quer saber quais deles terão o direito de dirigir suspenso. E vocês precisam fazer a continha e ver quais deles estão transitando a mais de 50%. Como que eu vou fazer essa continha? Exemplo, velocidade da via é 100 km por hora. 50% é a metade. Qual que é a metade de 100? 50. Então, você vai somar 100 mais 50, é 150. Até 150 é uma infração grave com 5 pontos. A partir de 151, gravíssima, 7 pontos, e a suspensão direta da habilitação. Então, relembrando, recapitulando, infrações gravíssimas com 7 pontos. Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, muito cobrada essa questão, dirigir alcoolizado, que também gera suspensão, não dar preferência ao pedestre, ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa contínua ou mesmo acostamento, e transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que também gera a suspensão direta da habilitação. Alguns exemplos de infrações de natureza grave com 5 pontos. Não tem todas, tem apenas as que mais são cobradas. Não usar cinto, seja pelo condutor ou qualquer ocupante. Aqui vai gerar a retenção, medida administrativa de retenção para regularização. Transitar em marcha ré, salvo para pequenas manobras em velocidade reduzida. Desobedecer ao agente de trânsito, não sinalizar as manobras, usar o pisca, a seta, usar o pisca, não sinalizar, você vai virar para a direita, para a esquerda, entrar ou sair de estacionamento. Usar o farol desregulado ou mesmo a luz alta, produzindo fumaça ou gases, como aqui também tem coisa errada, vai gerar a retenção para regularização. E usar o som em desacordo, ou seja, som alto, também retenção. Infrações graves, 5 pontos. Não usar cinto, transitar em marcha ressalvo para pequenas manobras em velocidade reduzida, desobedecer ao agente de trânsito, não sinalizar as manobras, farol desregulado, produzindo fumaça ou gases, usar som em desacordo. Lembrando que tudo que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a retenção para regularização. Infração de natureza média com 4 pontos. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Aqui, pessoal, presta bem atenção, porque pode gerar a remoção. O que acontece? Se o teu veículo ficar imobilizado na via, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a multa e mais a remoção. Agora, se o teu veículo ficou sem combustível e você conseguiu parar ele em um local próprio, você não vai receber essa multa, só se você ficar no meio da via mesmo, atrapalhando a circulação dos demais. Estacionar na contramão, como já vimos, não gera remoção, porque você não está atrapalhando a vida de ninguém. Dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, aqui nós temos o artigo 252,
e parar nas esquinas a menos de 5 metros. Aqui é muito comum cair aquela questão lá que tem o desenho de uma casa, uma arvorezinha, tem um carrinho, e ele está perguntando, né, qual é a distância que vocês têm que parar em relação à esquina. E essa distância será, claro, 5 metros. Infrações de natureza leve, com 3 pontos. Usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Então, se tem iluminação pública e você tiver com o teu farol alto, vai gerar uma infração de natureza leve. Diferente desta daqui, que é usar a luz alta ao cruzar com um veículo numa via. Então, se você está numa via que não tem iluminação e você tiver com o farol desregulado ou utilizando luz alta ao encontrar com outro veículo, aí é uma infração grave com 5 pontos. Agora, na cidade, se na cidade que tem iluminação pública você utilizar luz alta, aí é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Usar buzina entre 22 e 6 horas ou que não seja em um toque breve, um toque leve. Parar o seu veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, naquela distância do teu carro e do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro, e aqui mais cai. Ele vai questionar, infração de natureza leve com 3 pontos. Deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou a habilitação do condutor. Infrações de natureza leve com 3 pontos. Usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Usar buzina entre 22 e 6 horas ou que não seja num simples, breve, leve toque. Parar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. E a principal que cai com maior frequência, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou mesmo a habilitação do condutor. E não esqueçam, dirigir com habilitação vencida, dirigir com licenciamento vencido é apenas infração. Não é, em hipótese alguma, crime de trânsito, é apenas infração. Sinalização. E vamos começar falando da sinalização vertical, que é tudo que está em pé, são todas as plaquinhas. Elas vão ser divididas em regulamentação, que são todas as placas que têm a cor vermelha, a advertência, que são todas as placas de cor amarela, e as de indicação, que são verdes, azuis, brancas e também na cor marrom. Regulamentação, placas vermelhas, são aquelas que geram multa ao seu desrespeito. Elas ditam condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. As de advertência, as placas amarelas, são as condições potencialmente perigosas indicando a sua natureza. São situações futuras. E as de indicação, sejam as verdes, azuis, brancas, elas vão identificar o quê? Vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, quando for na cor azul e verde. E ainda terão a função educativa quando forem na cor branca, mas a gente vai ver cada uma delas em separado. Aqui alguns exemplos da sinalização de regulamentação, que o seu desrespeito gera infração. Por exemplo, não parar na placa de pare ou mesmo no sinal vermelho, infração gravíssima, 7 pontos. Andar acima do limite de velocidade, acima de 50%, infração gravíssima, com 7 pontos. Entre 20 e 50, infração grave, com 5 pontos. E até 20, infração média, com 4 pontos. A sinalização de advertência, ela vai alertar, ela vai advertir sobre situações que vão acontecer. Por exemplo, saliência ou lombada. Então, quer dizer que vai lá na frente ter uma saliência ou lombada. Curva acentuada, seja para a direita, para a esquerda, ou entre outros. Então, são situações futuras. E a sinalização de indicação, que ela vai indicar. Ela pode indicar, por exemplo, o local de interesse, um abastecimento, restaurante, entre outros, ou mesmo indicar direções.
Por exemplo, São Paulo é para cima, Rio de Janeiro é para a esquerda, Belo Horizonte é para a direita, ou mesmo poderia estar aqui São Paulo a 50 quilômetros, Rio de Janeiro a 500 quilômetros, e assim por diante. Então, a sinalização de indicação, ela vai indicar destinos, locais, entre outros. Começando, então, nós vimos os 3 Cs, né, que são os órgãos normativos e consultivos, 3 Cs, CETRAN, CONTRAN e CONTRADIF. Sobre os recursos de multa, não esqueçam da escadinha, JARE, CETRAN, e não cabe recurso na esfera administrativa, JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. CNH, PPD, licenciamento, né, que é o CRLV, tem que ter 4 letras, em original ou na versão digital. A preferência será sempre do pedestre, a preferência começa com o pedestre. A sinalização que prevalece sobre as demais são as ordens do agente de trânsito. Então, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais sinalizações. Então, primeiro vem as ordens do agente de trânsito, depois vem a sinalização semafórica e depois vem o restante das sinalizações. CNH, PPD e licenciamento vencidos, apenas infração, não é crime, é apenas infração. E sim, pode-se dirigir com a CNH ou PPD por até 30 dias. Então, pode sim dirigir ou pilotar a motocicleta com habilitação vencida por até 30 dias. Porém, passado 30 dias, infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Luz de posição ou luz baixa, não vai falar em luz apagada, não vai falar em luz alta. Luz de posição ou luz baixa, sempre reduzir a velocidade. A gente vai trabalhar muito isso em direção defensiva, mas eu gosto sempre de lembrar que ele nunca vai pedir para você acelerar, nunca vai pedir para você frear com máxima força, nem nada. Sempre vai ser reduzir velocidade. Se falar da buzina, breve e simples toque e proibida entre 22 e 6 horas da manhã, ou onde tiver a cornetinha cortada. Proibido ré nas esquinas, lembrando que a marcha ré deve ser utilizada para entrada e saída de garagens ou estacionamentos, em pequena velocidade e para espaços curtos, e será proibida nas esquinas. E agora vamos revisar, vamos fazer um geralzão de tudo que nós vimos aí nessa nossa aula de direção defensiva. Começando com os automatismos. Automatismos desfavoráveis em correr. Automatismos desfavoráveis em correr. Quando falarmos em direção defensiva, lembre-se, direção defensiva é uma direção preventiva, é ver, pensar, agir, antecipar qualquer situações. Causas de acidente serão sempre 3, imprudência, negligência e imperícia. Os elementos básicos da direção defensiva que serão 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e também a habilidade. Condições adversas sempre serão 8. Lembrem-se, a definição são os fatores ou combinação de fatores. Se perguntar quais são, lembre-se de contar 8 itens que vai ser a resposta correta. Sobre condição adversa de luz ou de iluminação, ofuscamento é o excesso, penumbra é a falta. Ofuscamento é o excesso, penumbra é a falta. Condições adversas do condutor são sentimentos, é o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Pode ser uma dor física, pode ser um sentimento, uma emoção, pode ser dirigir alcoolizado, visão, audição deficiente, entre outros. Quando falarmos das condições do veículo, são os defeitos, o que mais cai? Falta de retrovisores e pneus carecas. Então, quando falar de retrovisor, quem tem retrovisor? É o carro. Quem tem pneu? É o carro. Então, condições adversas do veículo são os defeitos que o veículo possa apresentar. Sempre reduzir a velocidade. Não vai acelerar, também não vai frear com a máxima pressão. Evitem esses termos muito fortes, muito pesados.
Então, sempre que falar de velocidade, você vai reduzir a velocidade. Sempre que falarmos de luz ou de iluminação, luz baixa ou luz de posição. Não vai falar de farol apagado, não vai falar de luz alta, ou ele vai falar de luz baixa ou luz de posição. Bicicletas, regras básicas. No bordo da pista, nem direito nem esquerdo, apenas bordo. Junto com os veículos, no mesmo sentido, com prioridade, em fila, tanto pedestres quanto ciclistas, em calçadas e passeios só quando sinalizado, proibido nas rodovias, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros ao passar pelo ciclista. Vamos repetir? Bicicleta nos bordos da pista, junto com os veículos, no mesmo sentido, com prioridade, em fila, calçadas e passeios só quando sinalizado, proibido em rodovias, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Crianças até 10 anos têm que ser no banco de trás, exceto quando for picape ou caminhonete, que aí pode levar no banco dianteiro com os cuidados especiais, ou quando exceder os bancos traseiros, pode-se sim levar no banco dianteiro. A que vai no banco dianteiro sempre será a de maior porte e sempre com os cuidados especiais, como, por exemplo, desligando o airbag. Na moto, não tem exceção. Ou tem 10 anos e tem condições de cuidar-se, ou então não vai transportar na moto. Menos de 10 anos não pode levar na moto, senão vai gerar a suspensão direta da habilitação. Quando falarmos em ultrapassagem, seja em faixa contínua, aclives e declives sem visibilidade, ou mesmo pelo acostamento, na sua grande maioria, infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Via é a superfície física palpável por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Já trânsito é o ato ou efeito dessas pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via. Então, aqui eu tenho a via, superfície física, pessoas, veículos e animais transitando sobre esta via, aí é condição de trânsito, como, por exemplo, pessoas e animais soltos na via, que aí vai ser condição adversa de trânsito. Sobre a via, todos os defeitos que a via apresentar, buraco, falta de acostamento, pista escorregadia, entre outros. Força centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para o lado de fora, para o lado externo da curva. Prioridade sempre começa com o pedestre, então, a primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito vai começar com o pedestre, lembrando que os maiores sempre vão cuidar e serem responsáveis pelos menores. A primeira sinalização que prevalece sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Então, falou em prioridade no trânsito, o primeiro é o pedestre. Falou em sinalização, a que vai prevalecer sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Posicionamento na direção, braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos, braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. O cinto que nós utilizamos hoje e que tem maior eficácia é o cinto de 3 pontas ou de 3 pontos, porque ele evita que os corpos sejam lançados para fora em caso de colisão. O cinto de 3 pontos é o mais eficaz e não usar o cinto de segurança, seja condutor ou qualquer um dos passageiros, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação de quem estiver na direção do veículo. Não usar o cinto, como eu já mencionei, infração grave, 5 pontos. Não usar o capacete, seja condutor ou mesmo o carona, além de ser uma infração gravíssima, com 7 pontos,
gera suspensão direta da habilitação. Uso do celular, artigo 252, segurando ou manuseando, infração gravíssima com 7 pontos, usando fone, infração média 4 pontos. Mais uma vez, não usar cinto, infração grave 5 pontos, não usar capacete, gravíssima 7 pontos, gera suspensão. Celular, segurando, manuseando, falando, gravíssima 7 pontos, conectado a fone de ouvido ou qualquer outra aparelhagem sonora, infração média com 4 pontos na habilitação. Luz de posição ou luz baixa, não vai falar em luz alta, não vai falar em farol apagado. Luz de posição ou então luz baixa, sempre reduzir a velocidade. Se ele falar no uso da buzina, sempre com um breve e simples toque, claro que vale lembrar que vai ser proibida entre as 22 e as 6 horas da manhã. E ainda quero lembrar vocês sobre o uso da marcha ré. A marcha ré deverá ser utilizada em velocidade reduzida para pequenas manobras em pequenos espaços e é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas. Tem uma questão nova que está caindo muito e que fala da proibição da marcha ré. Então, a marcha ré não deve ser executada nas esquinas. Então, primeiros socorros são os procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis que precisam ser prestados à vítima de sinistro ou pessoa que se encontre em perigo. Uma dica: sempre que ele falar da função dos primeiros socorros, do objetivo dos primeiros socorros, lembrem-se sempre da vida, porque o objetivo principal é preservar a vida. Então, falou em primeiros socorros, lembrem-se sempre da vida. E primeiros socorros são os procedimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis que precisam ser prestados à vítima de sinistro ou pessoa que se encontre em perigo. Omissão de socorro é descrito como deixar de prestar socorro podendo fazê-lo, ou seja, não dar nenhuma assistência à vítima ou pessoa em perigo é considerado um crime, exatamente. A omissão de socorro, ou seja, você não prestar o socorro, não prestar o atendimento podendo fazê-lo, não dar nenhuma assistência à vítima ou pessoa em perigo é considerado crime de trânsito. Anotem esse item, porque essa é uma questão extremamente cobrada quando cai qualquer questão falando de crime de trânsito, que é a omissão de socorro, sim, não prestar socorro à vítima é considerado um crime de trânsito. Existem algumas coisas, alguns itens que nós não devemos fazer. Então, primeiro, não movimentar, não remover as vítimas. Segundo, não retirar capacete de motociclistas. Por quê? Nesses dois casos aqui, pode acontecer da pessoa ter tido um rompimento, por exemplo, na medula. E se você movimentar de forma errada, de forma incorreta, você poderá trazer uma consequência, uma sequela, que é a perda dos movimentos. A pessoa pode ficar paraplégico, que é da cintura para baixo, ou tetraplégico, que é do pescoço para baixo. E isso, infelizmente, é irreversível. Por isso que não se deve movimentar nem remover as vítimas e não se deve retirar o capacete de motociclistas. Também não dar nada para a vítima tomar ou comer, né? Não vai dar nenhum tipo de alimento, nem vai dar bebidas, nada, tá? Não vai dar nada para a vítima beber ou comer. E também não vai fazer o uso de nenhum tipo de medicamento, nem caseiro, nem farmácia, nem manipulado. Se você precisar, né, limpar um ferimento, estancar uma hemorragia ou algo do tipo, você vai usar gaze
ou pano limpo, e existe uma questão que fala do soro fisiológico. É a única coisa que você poderá utilizar e também não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas. Então, não retirar nada encravado no corpo da vítima. No caso, por exemplo, se for uma queimadura, tiver algum tecido colado na pele, vocês não vão retirar nada que esteja encravado ou que esteja colado no corpo da vítima. Não entrar em contato com os fluidos corporais, principalmente sangue. Por quê? Existem algumas doenças que são transmitidas através do contato com o sangue infectado. Como você não conhece as vítimas, ou mesmo que talvez você conheça, né? Você não sabe o histórico da pessoa. Então, não entra em contato com o sangue. Improvisa com uma sacolinha plástica. Se você tiver um par de luvas, melhor ainda. Mas não entra em contato direto com o sangue das vítimas. E também verificar se o cinto não está dificultando a respiração. Verificar se o cinto não está dificultando a respiração. Se tiver, pode frouxar o cinto, pode tirar, pode cortar, mas tenta não mexer, não movimentar, não remover a vítima. Tira o cinto, mas deixa ela quietinha, paradinha no local que ela estiver, a não ser que, né, se porventura o carro tiver capotado ou algo assim, aí será necessário sim tirar o cinto e aí a pessoa vai sim se movimentar, mas aí na medida do possível tenta, né, solicitar a ajuda de outras pessoas para não ter o impacto, para não trazer sequelas ainda maiores. Atenção! Cuidem, pessoal, com esses detalhes aqui. Existem questões que caem com números romanos, algarismos romanos. O que é algarismo romano? Quando tem um risquinho, que é o número 1, tem 2 risquinhos, que é o número 2, tem 3 risquinhos, que é o número 3, e assim por diante. E em algumas questões vão ter essas palavrinhas aqui. Novamente, se você tiver condições, copie ou mesmo tire um print aqui dessa tela para você lembrar. Não vai usar técnicas, nem simples, nem complexas. Não vai usar nenhum tipo de técnica. Por quê? Eu sou leigo, eu não conheço técnicas. Ah, mas eu tenho formação em primeiros socorros, tenho técnica em informática, enfim. Aqui, todas as questões, elas estão sempre mencionando uma pessoa leiga, tá? Uma pessoa leiga, ela não vai utilizar técnica, nem simples, nem complexa. Também não vai agir por instinto ou impulso. Não agir por instinto ou impulso. Afinal de contas, nós estamos falando de vidas, tá? E, claro, desligar sempre que possível a chave da ignição. Desligar e, se possível, retirar a chave da ignição. Por quê? Se a chave está ligada, existe ali uma corrente elétrica. Quando os veículos se chocam, é muito comum quebrar para-choque, aí afeta a parte do motor, às vezes vaza água, vaza combustível, e tendo essa corrente elétrica, isso pode gerar um princípio de incêndio, que pode evoluir para uma explosão. Então, por isso que é importante desligar sempre a chave da ignição. 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária. 192, SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em alguns estados, é muito comum cair questionando qual o significado da sigla SAMU. S-A-M-U, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, 192, SAMU. E 193, que é do Corpo de Bombeiros, que é para quem
vocês vão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Vale lembrar que as polícias, seja a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, que é a PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, ou mesmo no 198, que é da Polícia Estadual, elas serão responsáveis pela sinalização e pela fiscalização do local do acidente. O 192, que é do SAMU, vai ser o atendimento às vítimas, e o 193, caso tenha princípio de incêndio, tenha derramado algum tipo de material ou mesmo tenha vítimas presas nas ferragens. Primeiros socorros é um atendimento inicial e temporário. Vocês vão proteger a vida do acidentado. Não vai usar técnicas nem simples e nem complexas. Não agir por instinto ou impulso. Não prestar socorro é crime. Lembra lá do artigo que a gente colocou? Não movimentar as vítimas, nem retirar o capacete de motociclistas. É bem importante lembrar esse item. Mais uma vez, para a gente não esquecer. Atendimento inicial e temporário. Proteger a vida do acidentado. Não vai usar técnicas nem simples e nem complexas. Não agir por instinto ou impulso. Não prestar socorro é crime de trânsito, assim como não sinalizar, não recolher a sinalização. Não movimentar as vítimas e, claro, não retirar capacete de motociclistas. Não dar nada para as vítimas beber ou comer. Não usar remédio, seja caseiro, farmácia ou manipulado. Não usar nenhuma receitinha caseira. Não retirar objetos do corpo da vítima, objeto encravado, objeto colado, no caso, né, de queimadura. Não entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, principalmente quando falarmos em sangue, e usar apenas água, gaze ou pano limpo. E em alguns casos raros, mas ele pode colocar gelo ou soro fisiológico, também vai estar correto. Soro ou gelo, soro fisiológico, né, ou gelo. Então, repetindo, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar remédios caseiros, farmácia ou mesmo, né, qualquer tipo de receitinha caseira, não retirar objetos que sejam encravados no corpo da vítima ou mesmo grudado no corpo da vítima, nem tentar colocar osso no lugar, nem tentar massagear, nem nada do tipo. Não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente sangue, e se precisar utilizar para limpar um ferimento ou algo assim, usar apenas água, gaze ou pano limpo. E em último caso, se tiver a questão, a resposta gelo ou soro fisiológico, pode usar sim que não tem problema nenhum. E atenção, fechando com chave de ouro. Cuidem com as palavrinhas errado, exceto, incorreto e o que não se deve fazer. É aquelas questões onde nós temos as 4 alternativas. Dessas, uma está certo, 2 está certo, 3 estão certas e uma está errada. E ela quer que você marque a errada. Porque normalmente eu tenho 1, 2, 3, 4 questões. Mas dessas, 3 estão erradas e uma está certa. E ele marca certa. Agora, se tiver a presença de qualquer uma dessas palavras, aí ele vai ter 3 alternativas corretas, uma alternativa errada, e ele quer que você marque exatamente aquela que está errada, que está incorreta. E vamos de exemplo, então, aqui algumas questões oficiais que podem ter a presença da palavra errada. Considerando os cuidados com vítimas de queimaduras, aponte a alternativa errada. O errado é
oferecer água em abundância para a vítima e passar creme dental. Lembra que vocês não vão dar nada para a vítima beber ou comer e que vocês não vão utilizar nenhum tipo de medicamento caseiro, farmácia ou manipulado? Só que é o errado, então isso aqui é o que você não vai fazer. Por isso que essa é a resposta correta. Mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos a presença da palavra exceto. Então, ele diz assim: são sinais e sintomas do estado de choque, exceto. O que não vai ter no estado de choque? Não vai ter a pressão alta e a respiração normal. Muito pelo contrário, a respiração vai estar baixa e a pressão também vai estar baixa. A terceira, se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, ou seja, visível, hemorragia externa, o que você não vai fazer? Não retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Então, retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima é o que você não vai fazer. Comprimir a artéria é algo positivo, algo que você vai fazer. Só que ele quer o não. Não retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Não retirar objetos que estejam colados no corpo da vítima. Vamos começar falando dos órgãos. Faz muito tempo que não é cobrado, mas é interessante a gente lembrar que o CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e que o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente e IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Quais são as fontes de poluições que nós temos hoje? Nós temos as fontes estacionárias, que são as fábricas e as indústrias, e nós temos as fontes móveis, que é o principal agente poluidor, que são todos os meios de transporte, desde o veículo pequeno, a motocicleta, até veículos maiores, como caminhões, entre outros. Eles utilizam combustíveis, o combustível vem da natureza e eles acabam emitindo uma grande poluição no ar atmosférico. Aí, essa outra questão aqui também, ele vai falar de quem são os responsáveis por cuidar, por preservar o meio ambiente. Então, ele diz assim: além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Lembre-se que a responsabilidade é de todos os usuários. E quem são esses usuários? Os motoristas, os pedestres e os passageiros. Motoristas, pedestres e passageiros são responsáveis pela preservação do meio ambiente. Aqui eu trouxe para vocês a escala dos gases poluentes emitidos. Em primeiríssimo lugar, sendo o mais poluente de todos, nós vamos ter o diesel. Em segundo lugar, a gasolina comum ou aditivada. A gasolina no geral, seja comum ou aditivada, ela é o segundo que mais polui o meio ambiente. Em terceiro, nós vamos ter o álcool. Aí tem uma questão muito cobrada que fala que nos veículos novos e bem regulados, ela se assemelha à gasolina, sim. O álcool e a gasolina nos veículos novos, a queima é muito parecida, a emissão de poluentes é muito parecida. E aí nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Atenção, ele é o menos poluente e o menos usado. Então, anota aí, GNV, gás natural veicular, menos poluente
e também ele é o menos utilizado. Aí aqui eu trouxe quais são os gases emitidos por cada um, porque ele cobra principalmente do diesel. Diesel, diazina. Diesel emite a diazina. A gasolina vai emitir o monóxido de carbono. O álcool vai emitir os aldeídos e o GNV vai emitir o gás natural. O GNV, gás natural veicular. Escala de poluição: primeiro e mais poluente diesel, segundo gasolina comum ou aditivada, terceiro o álcool, lembrando que nos veículos novos e bem regulados se assemelha com a gasolina, quarto e último, menos poluente e menos utilizado, que é o GNV, gás natural veicular. Aqui eu trouxe duas palavrinhas bem cobradas na prova, para vocês anotarem aí, anotem, caso caia para vocês lembrar. Primeiro, o que é essa palavrona aqui? Decibelímetro. Primeiro, decibelímetro não está presente no veículo. Ele é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito tem. Esse aparelho, ele mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Então, o decibelímetro é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter, que vai medir o nível de ruído emitido pelo veículo. E o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir os gases. Então, catalisador, filtrar os gases, decibelímetro, medir o nível de ruídos emitidos pelos veículos. Aqui eu coloquei para vocês uma infração que é observada pelo decibelímetro. Lá na frente a gente vai repetir ela com outras duas infrações relacionadas ao meio ambiente, mas aqui para vocês entenderem, o decibelímetro, ele vai fazer a verificação do som. Então, por exemplo, se você tiver no teu veículo ou você usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, você vai receber sim uma infração grave, penalidade e multa e a medida administrativa, que é a retenção do veículo para a regularização. Por quê? Toda vez que tiver algo errado, tiver algo faltando no veículo, vai gerar a retenção para regularização. Então, anotem aí. Usar equipamento com som, infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção do veículo para a regularização. Qual que é a definição de cidadania? Cidadania é um conjunto de direitos e deveres individuais e coletivos. Então, existem deveres e direitos que são únicos, exclusivos nossos, assim como tem aqueles que é do coletivo. Então, é um conjunto de direitos e deveres. Assim como eu tenho direitos no trânsito, eu também tenho os meus deveres. E eles podem ser individuais, que pertencem somente a mim, ou eles podem ser de forma coletiva. Fatores que interferem num trânsito humano e seguro são a falta de controle emocional do indivíduo, o mau uso dos veículos e a supervalorização da máquina. Essa questão aqui da falta de controle, ela vai ter três situações. Ela vai falar da falta de controle emocional do indivíduo e o mau uso dos veículos e termina aqui. Ele pode falar da falta de controle emocional do indivíduo e o desrespeito à sinalização. E também ele pode ter o complemento, que é a supervalorização da máquina. Então, são três questões que fala aí dos fatores que interferem num trânsito humano e seguro.
Aqui eu juntei para vocês as 3 questões. Então, ó, grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Falta de controle emocional do indivíduo, descaso às normas e regulamentos. Fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos, e fatores que interferem no trânsito humano e seguro são falta de controle emocional do indivíduo, mau uso dos veículos e a supervalorização da máquina. São 3 questões muito parecidas na sua resposta. Aqui eu trouxe para vocês algumas palavrinhas-chave, algumas frases de impacto para vocês lembrarem na hora da prova. Primeiro, prioridade é a defesa da vida. Ser tolerante, amigável, avisar e ajudar. Ser cidadão é cumprir com seus direitos e deveres individuais e coletivos. A educação para o trânsito é um direito de todos e dever prioritário dos órgãos, aliás, dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Novamente comigo. Prioridade é a defesa da vida. Ser tolerante, amigável, avisar e ajudar. Ser cidadão é cumprir com seus direitos e deveres individuais e coletivos, e a educação para o trânsito é direito de todos e dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que é a sigla SNT. E agora, pessoal, vamos revisar, vamos fazer um resumão rápido de tudo isso que nós acabamos de ver. Então, ó, rapidamente lá, começando 4 tempos do motor, ACEE, admissão, compressão, explosão e escapamento. Sistema de alimentação, mistura ar e combustível. Quais que são? Carburador e a injeção eletrônica. Falando do catalisador, filtra os gases. Decibelímetro, mede a pressão sonora. Etileno-glicol vai no radiador. Água destilada vai na bateria. Da bateria, o que eu preciso lembrar? Função: armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção: completar com água destilada. Fabricação: dínamo/alternador. Se precisar ligar baterias em paralelo. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo para depois o cabo do positivo. Sistema de transmissão. Transmite a energia produzida pelos motores para as rodas. Localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Ela vai ligar e desligar a força motriz da parte restante da transmissão. Pneus, qual é a composição? Carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Sobre o rodízio dos pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado, os sulcos dos pneus não podem ser menores ou inferiores a 1,6 milímetros de profundidade, senão vai ser considerado um pneu careca e isso vai resultar em uma infração. Falando das lâmpadas, caso uma lâmpada esteja piscando rapidamente, é porque existe uma outra lâmpada no sistema que está queimada. Falando do extintor, lembrando que o extintor não é o item mais obrigatório, porém, se você optar por ter o extintor no seu veículo, ele precisa estar dentro do prazo de validade. Se estiver no vermelho, ele não serve para nada. Tem uma questão que pergunta exatamente, o extintor com o ponteiro no vermelho. Está no vermelho, ele não vai servir para nada. Ou ele pode perguntar o formato de utilizar o extintor. Sempre na base das chamas, quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor. E sempre em formato de leque. Então, essa é a forma correta de se utilizar o extintor.
Concluído, pessoal, uma mega aula, uma mega revisão, resumo contendo legislação, direção defensiva, meio ambiente, primeiros socorros e também mecânica básica. Lembrando que não é todo o conteúdo, e sim uma revisão com dicas, com macetes, com temas mais cobrados para ajudar você de qualquer lugar do Brasil a garantir a sua aprovação. E se você quiser adquirir qualquer um dos e-books, legislação, direção defensiva ou combo, com meio ambiente, mecânica básica, primeiros socorros, bem como o simulado desses temas, está aqui embaixo na descrição deste vídeo, o link de todo esse material para você que quer adquirir, intensificar e, claro, garantir a sua aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional. A minha gratidão pela sua companhia. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias. E, claro, deixa também o teu joinha e comenta aqui qual é a sua cidade. Lembrando que todo o conteúdo é válido para todo o território nacional. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal. E de coração eu desejo a cada um de vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas, muita proteção. Deixo o meu abraço muito carinhoso a cada um de vocês. A minha gratidão pelos feedbacks, pelas mensagens que eu tenho recebido aqui. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.